Laos é um dos menores e mais pobres países do Sudeste Asiático, mas uma ferrovia rapidamente colocou o país no centro do comércio e da política regional. A nova linha de alta velocidade de 1.035 km, com 414 km no Laos, atravessa montanhas difíceis e conecta o Laos diretamente à China. Ela reduz o tempo de viagem de dias para horas e transporta milhões de passageiros e dezenas de milhões de toneladas de carga todos os anos. Para um país sem experiência em ferrovias, a mudança é grande. No Sudeste Asiático, essa linha muda discretamente rotas comerciais, investimentos e relações diplomáticas. Mas, como esse projeto foi realizado? Porque o Laos assumiria um custo que equivale a quase metade do seu produto interno bruto? Como uma nova ferrovia já impacta a Tailândia, Vietnã e a região? Descubra neste vídeo. Durante grande parte de sua história moderna, o Laos enfrentou repetidamente a mesma barreira. Geografia. O país é cercado por montanhas, cortado por vales profundos e não tem acesso direto ao mar. Essa combinação tornava o transporte caro e lento. Antes de 2021, Laos quase não tinha ferrovias, só um pequeno ramal colonial de 7 quilômetros perto da fronteira com a Tailândia, sem ligação significativa com outros países. Esse isolamento freava o crescimento. Exportadores dependiam de caminhões em estradas estreitas e demoradas nas montanhas. Turistas evitavam viagens longas de carro e o transporte de mercadorias entre China e Sudeste Asiático ignorava o Laos. O país não fazia parte das principais rotas comerciais. Porém, o debate sobre soluções é bem mais antigo do que muitos pensam. Já no início dos anos 2000, autoridades do Laos, especialmente aquelas com laços estreitos com a China, pressionaram por uma ferrovia moderna para conectar Vientiane à província de Yunnan. A proposta era ambiciosa: tornar o Laos um centro de trânsito, diminuir sua dependência das estradas e conectá-lo à economia em expansão do sul da China. Ainda assim, o plano seguia parado, com financiamento incerto, custos altos e um escândalo de corrupção no setor ferroviário da China atrasou o projeto de novo. Por muito tempo, parecia improvável que um país com economia pequena sustentasse uma ferrovia de bilhões de dólares. Tudo mudou quando a China lançou a iniciativa do Cinturão e Rota sob esse marco. O Laos de repente se tornou estrategicamente importante. Ele ficava entre a China e o Sudeste Asiático continental. Uma ferrovia no Laos ligaria mais que dois países. Ela seria parte essencial de um projeto maior, um corredor ferroviário que ligaria Kunming a Singapura. Em 2016, ambos os governos concluíram o plano. A China financiaria a maior parte dos dólares dos Estados Unidos, dólares 6 bilhões, via empréstimos, e o Laos participaria com uma fatia menor em uma joint venture. O risco financeiro era alto, quase metade do produto interno bruto do Laos na época, mas as recompensas potenciais eram enormes. Eles não estavam pensando apenas em trens, estavam pensando em transformar o Laos, de um país tranquilo e sem saída para o mar, em um elo fundamental de uma espinha dorsal de transporte regional. Isso poderia unir mais de 600 milhões de pessoas. E é aqui que a história toma um rumo dramático. Após décadas de isolamento, anos de negociações e um dos esforços de construção mais desafiadores da história do Laos, o país estava à beira de uma transformação. Agora, uma ligação direta de Vientiane à fronteira chinesa se tornou realidade. A questão principal era o que essa nova linha faria pelo Laos na região. A linha vai de Vientiane, no sul, até Batam, na fronteira chinesa ao norte, totalizando 414 quilômetros. De lá, conecta-se direto à ferrovia de Yunnan, chegando a Kunming. E essa não é uma linha de trem lenta e rural. É uma ferrovia eletrificada de bitola padrão, projetada para velocidades de até 160 km por hora, tornando as viagens longas pelo Laos muito mais rápidas. Mas, para isso, engenheiros precisaram resolver problemas que poucos países enfrentam nessa escala. A construção iniciou oficialmente no fim de 2016. Milhares de trabalhadores, principalmente da China e também do Laos, se espalharam pelo país. Antes de iniciar a perfuração, foi preciso remover bombas não detonadas da Guerra do Vietnã, um obstáculo inesperado que atrasou o progresso em várias áreas.
Vales inteiros foram inspecionados, limpos e reforçados antes de iniciar qualquer obra nos trilhos. A rota cruza terrenos muito acidentados do Sudeste Asiático. Cadeias de montanhas ocupam quase todo o norte do Laos, forçando engenheiros a usar muitos túneis e pontes. Dos 414 quilômetros, mais da metade exigiu a construção de túneis ou pontes. No total, o projeto inclui 75 túneis, inúmeras pontes e longos viadutos. Um sinal de como o terreno é difícil. Canteiros de obras foram abastecidos por estradas temporárias escavadas nas colinas. Não era só uma engenharia difícil, era uma batalha contra a geografia. Apesar dos desafios, o ritmo permaneceu constante e as principais obras civis terminaram no fim de 2021. A instalação dos trilhos terminou em 12 de outubro e a linha foi inaugurada em 3 de dezembro de 2021. Mas muitos questionavam se um país pequeno e rural, sem sistema ferroviário de longa distância, realmente usaria isso. A resposta veio rapidamente: sim, muito mais do que o esperado. No início, o interesse era constante, mas com a flexibilização das restrições e aumento da confiança, o número de passageiros disparou. Em fevereiro de 2025, a linha já havia transportado 486 milhões de passageiros, um número que subiria para 625 milhões até o final do ano. Famílias passaram a viajar nos fins de semana para Luang Prabang, enquanto estudantes usavam o trem para ir às universidades. Comerciantes viajavam ao norte para comprar mercadorias impossíveis de transportar por estrada, e as estações viraram centros econômicos. Bancas de comida foram abertas, operadores de transporte local encontraram negócios constantes, hotéis e pousadas relataram maior ocupação a cada mês. Isso mudou como as pessoas se locomoviam e gastavam dinheiro. A demanda por frete cresceu mais rápido ainda. No início de 2025, a ferrovia transportou 54 milhões de toneladas e em 725 milhões em todo o Laos e rotas transfronteiriças. O mais impressionante era a variedade de mercadorias. A variedade de cargas aumentou de apenas alguns itens nos primeiros meses para mais de 3.000 categorias de produtos diferentes, incluindo desde produtos agrícolas até eletrônicos e máquinas. Um país que antes dependia quase totalmente de caminhões, agora tinha uma conexão direta com uma das maiores economias do mundo, e essa conexão funcionava 24 horas por dia. Para muitos laosianos, a ferrovia mudou seu cotidiano. Os primeiros anos deixaram algo muito claro. Essa ferrovia não apenas funcionou, ela se tornou a espinha dorsal de um novo sistema de transporte em todo o Laos. Para a China, esse projeto está no centro de sua iniciativa Cinturão e Rota. Pequim quer conexões terrestres mais fortes com o Sudeste Asiático, não apenas para o comércio, mas também para exercer influência, e o Laos se tornou um dos exemplos mais claros dessa estratégia. Ao construir uma linha ferroviária moderna pelo coração do país, a China se posicionou como o principal parceiro do Laos para transporte, investimento e desenvolvimento de longo prazo. Autoridades chinesas frequentemente descrevem a ferrovia como parte de um futuro compartilhado com os países vizinhos. A linha permite que empresas chinesas transportem mercadorias com mais eficiência para mercados da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Reforça Yunnan como portal comercial do Sul e mostra que a China executa grandes projetos de infraestrutura mais rápido que outros países da região. Do ponto de vista do Laos, esse projeto representa uma oportunidade rara. Os líderes veem a ferrovia como meio de superar o isolamento e melhorar o padrão de vida. Eles destacam como a linha transforma o Laos, de país sem litoral, em um conectado por terra, tornando-o relevante como nunca antes. Mas também sabem o preço. O Laos agora carrega uma dívida substancial com a China, e grande parte do seu crescimento econômico está diretamente ligada a essa parceria. Nações do Sudeste Asiático observam atentamente. A Tailândia lidera essa mudança regional. A ferrovia termina na fronteira com o Laos, a apenas uma curta ponte da província de Nong Khai, na Tailândia. Quando a Tailândia finalizar a linha de alta velocidade de Bangkok a Nong Khai, ambos os sistemas se conectarão diretamente, mesmo antes do fim das obras.
Os preços dos terrenos próximos às futuras estações tailandesas subiram bastante, indicando expectativas dos investidores de que a rota será uma importante via comercial. Exportadores tailandeses, principalmente dos setores agrícola e de autopeças, planejam transferir seus embarques para a ferrovia ao norte assim que o sistema estiver pronto. Vietnã e Camboja avaliam seus planos de ferrovias transfronteiriças. Inspirados pela rapidez com que a linha do Laos mostrou seu valor, autoridades da Associação das Nações do Sudeste Asiático veem esse corredor como potencial eixo do comércio regional. Uma ferrovia contínua de Kunming a Singapura poderia transformar cadeias de suprimentos de eletrônicos a alimentos. Também reduziria a dependência de pontos de estrangulamento marítimos, como o Estreito de Malaca. Há preocupações, pois a dívida virou tema central de discussão. O Laos deve à China uma parte significativa de sua dívida pública, levantando questões sobre a pressão financeira de longo prazo. Críticos temem que, se o Laos tiver dificuldades para pagar empréstimos, a China possa aumentar sua influência, seja por meio de concessões adicionais, arrendamentos de longo prazo ou influência política. Apesar das preocupações, a maioria dos governos do Sudeste Asiático reconhece que a ferrovia funciona e que traz ganhos econômicos reais. Para muitos, a questão não é aderir ao projeto, mas como proteger a soberania e garantir benefícios às populações locais. De qualquer forma, a ferrovia já mudou a trajetória do Sudeste Asiático, enquanto a ferrovia China-Laos é frequentemente apresentada como a China ajudando o Laos a construir sua primeira grande ligação ferroviária. Há outro lado nessa história. A China também precisava desse corredor e os motivos vão muito além do simples comércio. Por anos, Yunnan, a província conectada à fronteira com o Laos, ficou longe da costa e ainda mais distante dos principais portos chineses. As fábricas de lá produziam de tudo, desde máquinas até produtos agrícolas, mas levar esses produtos até compradores globais demorava demais e custava muito caro. As mercadorias percorriam milhares de quilômetros na China antes de embarcar. Por isso, o país precisava de uma rota mais curta para exportar. O corredor do Laos deu exatamente isso para eles, mas o impacto real é ainda mais profundo. As exportações de Yunnan agora chegam aos mercados do Sudeste Asiático em uma fração do tempo. Importadores da Tailândia e Malásia conseguem produtos chineses por preços mais baixos. Fábricas no interior da China têm caminho definido para ampliar produção. Esse corredor diminui a dependência da China de portos congestionados e rotas marítimas, desejo antigo de Pequim. Esse projeto representa uma mudança na conectividade do Sudeste Asiático, mas o resultado ainda é incerto. A próxima década definirá se o corredor será um ativo regional compartilhado ou beneficiará apenas grandes atores. O que você acha? O Laos conseguirá transformar sua nova conectividade em crescimento econômico duradouro? Como a linha de alta velocidade da Tailândia vai transformar o corredor quando pronta e qual país mais se beneficiará com a expansão da ferrovia Norte-Sul? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.